Amém, queridos, boa noite. Você está gostando desses ensinos sobre crescimento espiritual? Amém? Então nós estamos esse já é a terceira aula, né? Terceira aula sobre esse assunto. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas com certeza eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Eu me lembro que na última aula que a gente estava tendo, nós estávamos falando sobre as características da idade adulta, né? Falamos que a pessoa que está na maturidade espiritual, ela estima pouco as coisas da terra, não é muito ligado com as coisas materiais, é insensível diante das censuras ou dos elogios. E finalizamos a última aula dizendo que essa pessoa, ela anda em misericórdia e compaixão. Amém? Eu sempre gosto de dizer repito sempre esse ponto, porque foi uma coisa que eu sempre vi na minha vida toda como cristão. Eu sempre vi pessoas que pensam que são maduras, mas na verdade não são maduras. E até mesmo eu, quando pensei que era, descobri que não era, né? E foi todo um processo nesses 35 anos para chegar a um certo nível de maturidade, que ainda é perfeito, né? Mas eu com certeza sou mais maduro do que há 10 anos atrás. Quando eu fui para aqui da ONU há 10 anos atrás, eu tinha um certo nível de maturidade. Hoje, essa maturidade está bem maior do que naquela época, né? E, na verdade, maturidade não se aprende lendo um livro. E nem mesmo lendo a Bíblia, você leu a Bíblia, pronto, começa a ficar maduro, não é assim. Na verdade, o que você lê da Bíblia vai trazer ensinamentos de fé, e a tua prática da palavra é que vai trazer maturidade. Amém? Na verdade, a maturidade vem quando você passa por situações difíceis. Eu tenho que tocar no ouvido mesmo e esperar um amém, porque a gente às vezes não quer isso, né? Então, eu vi muito, principalmente na palavra da fé, em todos os lugares eu vi pessoas bem maturas. Mas isso que eu vou dizer agora, eu vi muito na palavra da fé, nessa nossa teologia da fé, porque eu estou na Igreja da Fé desde 1996. Eu conheci essa palavra em 94, mas vim para esse ministério em 96, e nunca mais saí, porque realmente vi que era a forma correta de ver a Bíblia. Mas uma coisa que eu percebi nas igrejas da fé é que, por a gente receber uma palavra muito encorpada, que fortalece a nossa fé, uma palavra muito firme, no sentido de produzir algo que realmente mude a sua vida, mas eu percebi que é comum, quando a gente recebe uma palavra que estimula a nossa fé, e a gente começar a receber uma revelação e se alegrar com essa revelação, é comum a gente pensar que a gente está já no nível daquela revelação. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, quando você recebe uma verdade da palavra, que você já foi curado pelas pisaduras de Jesus, é comum a gente se alegrar, dar um glória a Deus e aleluia, mas você realmente só vai saber que aquela palavra está frutificando na tua vida quando você é confrontado com alguma enfermidade. Amém? E mesmo quando você é confrontado com uma enfermidade, e mesmo que você confesse a palavra, e mesmo que você seja curado, porque andou em fé e praticou a palavra, existem níveis a serem alcançados. Amém? Então você pode, por exemplo, estar com uma dor de cabeça e confessar: não, eu não aceito isso na minha vida, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. E você crê nisso e a dor de cabeça ir embora. Mas esse é um nível. Existe um nível bem diferente quando alguém um médico te dá um relatório que você está com câncer, por exemplo. Né? E eu sei que tem pessoas que, diante de uma confrontação como essa, encara aquilo como um atrevimento de Satanás e começa a praticar a palavra e confessar e crer. E há pessoas que recebem realmente um milagre no meio de um bom combate da fé como esse.
E há pessoas que realmente dão um upgrade de maturidade naquela área, porque foi confrontado com algo terrível. Amém? Alguns aqui sabem do que é que nós estamos falando. Mas, então, o que faz você crescer é o problema? Não, o que faz você crescer é a prática da palavra. Só que a prática da palavra, a gente precisa de um remédio quando está doente, não é verdade? Então, na verdade, você pode crer na verdade bíblica sobre cura, mas você só vai saber o quanto você crê de cura quando você estiver doente. Não é verdade? Mas há também um nível de fé em que você nem fica doente de tão cheio de fé que você está. Amém? É o que se chama de cura divina. Só que eu estou falando só sobre cura, mas maturidade não envolve só cura. Isso é só uma área. Tem pessoas que têm certa maturidade com relação à cura, mas são totalmente imaturas com relação às emoções. Na verdade, nesse tempo todo de igreja, eu já vi muita gente até cheio de fé e operando em os dons do Espírito Santo, mas emocionalmente imaturos. Como é que eu pratico, pastor, a palavra com relação às emoções? Quando você confessa, crê e pratica a palavra com relação àquilo que você está vivenciando que está descontrolando você. A Bíblia fala a respeito, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, do fruto do Espírito. E quando fala do fruto do Espírito, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Veja, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, tudo isso tem a ver com controle emocional. Mas a obra da carne é justamente o descontrole emocional. A obra da carne não é só porfias, lascívia e essas coisas, mas também divisões, facções, iras, discórdias, o que é um descontrole emocional. Então, às vezes a gente encontra na caminhada cristã muita gente que cospe fogo no espírito, mas infelizmente cospe fogo na ira também. Eu encontrei pessoas que eram cheias de fé, mas eram irancudos. E isso é uma imaturidade emocional. Amém, queridos? Mas o remédio para isso é praticar amor. O remédio para isso é praticar domínio próprio. O remédio para isso é sempre pensar o melhor do próximo. Ou seja, o que está na palavra. Mas, pastor, é porque é tão difícil, às vezes a gente lida com cada pessoa difícil. Eu sei, querido, também lido com pessoas difíceis. A minha vida toda eu lidei com pessoas difíceis. O trabalho que eu trabalhava lá em Campina Grande era dureza lidar com aquelas pessoas. Mas eu aprendi mais praticando a palavra no meio daquela tribulação emocional ali, do que se estivesse só em casa sem estar fazendo nada. Amém? Vocês estão entendendo? Então a palavra deve ser praticada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e já te adverti. Quando digo advertir, não é porque eu vou repreender, não é isso. Advertir para deixar você ligado com isso que eu vou dizer agora. Aqui nessa igreja já teve pessoas que saíram da igreja. Presta atenção. E não foi porque teve problemas comigo, nem teve problemas com Fabiana, nem teve problema com a minha família, nem teve problema com ninguém da igreja. Já teve pessoas que saíram daqui por causa desse ponto aqui, por isso que eu estou advertindo você, para você ter cuidado. Tiveram pessoas que saíram da igreja, porque a gente ensina sobre batismo do Espírito Santo, a gente ensina sobre os frutos do Espírito, a gente ensina sobre fé, a gente ensina sobre provisão que vem de Deus, a gente ensina sobre direção do Espírito, a gente ensina sobre tudo que está na palavra e que é direito nosso que nós devemos andar. Amém? Mas já tiveram pessoas que nos seus bons combates da fé, naufragaram na fé. E ao naufragar na fé,
Essas pessoas chegam num ponto e pensam assim: eu não vou mais na igreja não, porque esse evangelho que é pregado ali não funciona. E a pessoa sabe que se conversar comigo eu vou dizer a palavra, e aí não me procura e simplesmente vai embora. E há casos de pessoas que saíram dessas igrejas da fé e se tornam o contrário, críticos da palavra da fé. E é incrível, como é que a pessoa pode se tornar crítico dessa palavra que estava abençoando? Sabe por quê, querido? Porque quando a gente vê uma coisa que a gente não consegue atingir, a gente quer pôr a culpa naquela coisa em vez de admitir que o problema estava com a gente. É por isso que as igrejas Verbo da Vida e as igrejas da fé não são igrejas de multidões. Porque a maioria do povo não quer o caminho do crescimento. Eles preferem pôr a culpa em alguém, e quando não encontra alguém, porque as pessoas são íntegras, aí bota a culpa na doutrina. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é imaturidade. Quando Jesus Cristo morreu e pagou o preço para que você fosse curado por Ele, em nenhum momento está dizendo que você nunca vai ter doença. Amém? Quando Jesus Cristo morreu e pagou o preço para você ser curado, em nenhum momento disse que ninguém que é crente não ia morrer. Quando Jesus Cristo se fez pobre para que você fosse rico, em nenhum momento está garantindo que você vai ter só dinheiro cheio, muito, muito dinheiro na sua conta. Está garantido isso não. Como assim, pastor? Então vocês estão pregando uma mentira? Não. Entendam o que eu vou dizer. O fato de existir uma realidade espiritual, escriturística, nas escrituras, clara, real e sem contestação, é um potencial de vida para você viver, mas você só vai viver aquela vida se você crer, se você praticar, se você vivenciar aquilo diante de toda e qualquer situação. Amém? Então, aquele vídeo que eu mandei no grupo, lembra? Do Luciano Subirá. Vocês assistiram aqui? Não vou nem olhar, porque alguns podem não ter assistido. Mas vocês viram que ele fala de um testemunho dele, que ele estava com hepatite. E o médico disse, você tem que passar não sei quantos dias lá. E aí ele começou a confessar, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. E continuava 2 dias do mesmo jeito. E aí ele teve um sonho, no sonho ele estava urinando bem clarinho. Aí ele acordou dizendo, aleluia! Aí foi urinar, quando ele urinou estava como? Escuro. Aí é onde entra a diferença entre crentes e crentes. Como diz aquele ditado lá do MMA, né? A diferença entre homem e menino. É quando a pessoa leva a terceira bordoada, tá para cair, desistir de tudo, e a pessoa dá uma tapa na cara do diabo, como ele deu, e diz, pois eu vou tomar, agora é muita água e vai sair branquinho em nome de Jesus. Aí saiu branquinho, sabe o que foi que o diabo disse na cabeça dele? Também você tomou bem 2 litros de água aí, vai sair branquinho mesmo. Mas ele continuou confessando, aí ficou curado. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Confessa, diz que crê, mas irmãos, tem que ser até que algo aconteça. Não é parou e não resolveu, não mudou, sabe da coisa, vou sair dessa igreja que eu estou envergonhado. E aí chega lá fora e encontra algum pregador que diz que tudo é a vontade de Deus e que Deus é soberano. Essa que é a verdade, aquilo que o pastor Sérgio prega lá não é a verdade. Aí se torna crítico aqui. E o problema não está na palavra, o problema está na pessoa. Amém, queridos?
É por isso que essa igreja não tem multidões. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não quer ouvir que a culpa está com ela. É desagradável ouvir isso. É semelhante àquilo quando a gente é confrontado por alguém injustamente, por exemplo. Você não tem culpa e alguém pega e começa a difamar você e falar mal de você. Aí você quer o quê? Que Deus seja juiz e que julgue a causa. Aí Deus chega para você e diz, perdoe. É desagradável ouvir isso. Perdoar um cabra safado daquele. Perdoar tal pessoa que faz uma injustiça dessa, Senhor. É o que Deus vai dizer para você. Perdoe. Até porque qualquer ato justificador de Deus só vai operar pelo perdão. A Bíblia diz, a ira do homem não opera a justiça de Deus. É desagradável. E é por isso que muitas pessoas naufragam no crescimento espiritual. Porque quer que a sua vontade seja estabelecida. E muitas vezes quer usar a fé para estabelecer seus próprios projetos, seus próprios planos, e tem que ser na hora que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer, e se não for, sai da igreja, e chega lá fora, e prefere acreditar que isso aqui é tudo uma heresia, quando viu na palavra o que está escrito. Irmãos, muitos desconsideram o seguinte, presta atenção, presta bem atenção, que eu oro em nome de Jesus, que isso caia no seu coração, de uma vez por todas. Quando o mal acontece na vida de alguém, mesmo que Deus esteja sabendo, e mesmo que esteja permitindo, isso não quer dizer que o mal está vindo de Deus, não. Na verdade, segundo a Bíblia, o mal não vem de Deus. Ah, mas ele permitiu. Sim, por que ele permitiu? Ele permitiu porque existem princípios bíblicos que precisam ser cumpridos. E quando não cumprimos os princípios bíblicos, nós damos permissão para que o diabo fira a nossa vida. E mesmo que você cumpra os princípios bíblicos, o diabo vai tentar ferir, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas é preciso que caia de uma vez por todas no seu coração que Jesus Cristo completou essa declaração dizendo, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. É muito fácil a boca da pessoa dizer, foi a soberana vontade de Deus, quando o mal acontece. E quando a gente chega e diz, mas a Bíblia diz que de Jesus vem vida em abundância. Aí a pessoa diz, é porque o seu evangelho é baseado no homem e não em Deus. Como assim? O seu evangelho e o evangelho da palavra da fé é um evangelho centrado na vontade do homem que quer ser próspero, no homem que quer ser abençoado. É um evangelho errado, porque não glorifica a Deus. Opa. Parece ser verdade, mas isso não é totalmente a verdade. Por que não é totalmente a verdade, pastor? Em primeiro lugar, porque o que glorifica a Deus não é a tua morte, a tua doença e a tua miséria. O que glorifica a Deus é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em segundo lugar, eles desconsideram que existe o mal, que é o diabo, que quer matar. Então, quando o mal acontece, não é porque Deus está te tratando com o mal, é o diabo que está fazendo a obra dele. E para o diabo, querido e querida, não adianta ficar chorando, para o diabo tem que dar uma resposta na palavra, assim como Jesus deu a resposta 3 vezes para o diabo quando ele foi tentado no deserto. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas saem e desistem de seguir o processo de maturidade. E eu já sei de casos de pessoas que estão crendo o contrário agora. E é fácil crer no contrário quando o contrário diz, não foi você não, é porque foi a soberana vontade de Deus. Aí para essas pessoas é melhor acalentar no coração que não tem culpa nenhuma, afinal de contas foi a soberana vontade de Deus, do que entender que a Bíblia descreve princípios bíblicos que precisam ser cumpridos. E quem quiser amadurecer, irmãos, tem que decidir seguir e praticar esses princípios, sabendo que o milagre, a cura,
a mudança vem pela perseverança. Deixa eu dizer o que é erro e o que é heresia. Eu já contei essa história. Lá em Campina Grande, certa feita, teve uma pessoa que eu conhecia, né? Eu conhecia a vida dessa pessoa. Ela e o marido viviam em feitiçaria e candomblé, e os dois eram advogados. Como eu era da justiça, então eu conhecia a vida das pessoas. Eu sabia. E o que é que aconteceu? O marido deixou ela, foi viver com outra mulher, e aí a mulher desesperou-se. E no meio daquele desespero, alguém falou de uma irmã da igreja, e essa irmã da igreja começou a evangelizar essa mulher, e essa mulher parece que aceitou Jesus, eu não sei. O que eu vou dizer é o que aconteceu depois. E aí essa irmã da igreja, Verbo da vida, começou a pregar a palavra, e começou a dizer coisas como essa que nós estamos dizendo aqui. Você precisa crer, você precisa confessar, você precisa perseverar. Passou um mês, passou 2 meses, e eu sei como é que é isso, de saber, num caso como esse, né? Mulher abandonada pelo marido, e você sabe que quando as pessoas são abandonadas pelo marido ou abandonadas pela esposa, você pode ter certeza que o diabo vai fazer o possível para que você saiba que o seu marido ou que a sua esposa está lá na farra, está lá com a mulher, está se abraçando, porque o que o diabo quer é ferir você. E aí essa mulher sabia, né, que ouvia as histórias que o seu marido estava lá com a amante em algum lugar, e começou a se desesperar. Olha, desesperar é a questão emocional. E aí, um dia ela chegou para essa irmã da igreja e disse: olha, veja, lembra bem qual era o histórico deles. Eles viviam no candomblé. Você sabe como é que é, né? Candomblé, né? Quer fazer uma coisa, aí vai lá no pai de santo, o pai de santo diz: traga tantas velas, tanto não sei o que eu vou fazer um trabalho. Aí ele faz lá a feitiçaria dele, né? Porque é assim que funciona no mundo, na idolatria, na feitiçaria, é o trabalho pay buff. Eles querem coisa para resolver ligeiro. E é por isso que se envolve com feitiçaria. Aí essa mulher estava lá desesperada, aí chegou para a irmã para a igreja, é por isso que eu estou dizendo tudo isso para você. Chegou para a irmã da igreja e disse: espera aí, eu estou cansado dessa história de perseverar, de confessar a palavra, de crer nisso, de crer. Não tem um caminho mais rápido, não, mais fácil, não. Aí a irmã chegou para ela: não, minha irmã, não tem caminho mais fácil, tem um caminho da palavra, que é pela fé. Ah, não, esse negócio não dá para mim não. Pronto, saiu. E sabe que dessa mesma forma acontece até hoje? Não existe isso de fazer um trabalho, como eles dizem lá. Quem faz trabalho na igreja é Satanás, irmão. Você está entendendo? Mas contra os filhos de Deus não vale encantamento. E o que funciona para a gente é princípio bíblico. Amém? E princípio bíblico só funciona quando nós perseveramos em fé. E perseverando em fé é o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Isso vai gerar maturidade, experiência. Mas muitos não querem, e é por isso que de repente se transforma em outra coisa. De repente transforma naquele pessoal lá, que eu não vou dizer o nome, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Que tudo é a soberana vontade de Deus, e que o mal que acontece contigo foi Deus fazendo para trabalhar na tua vida. Né? Mas verdadeiro seja o Senhor e mentiroso seja o homem, porque o que vale e o que é real é o que a palavra de Deus diz. E como Elias nos dias de hoje, às vezes a gente tem a impressão que só você, ou só eu, ou só nós aqui estamos seguindo a verdade plena da palavra, mas aí Deus diz: eu levantei 7.000 joelhos que estão diante de mim. Como Deus disse para Elias, ainda existe fidelidade a Deus. Ainda existem pessoas que olham para a Bíblia e crê somente no que ela está escrito.
O que está escrito na Bíblia é isso, querido. E o caminho que vai te levar à maturidade é crer plenamente, integralmente no que está escrito na palavra e praticar essa verdade quando o dia mal vier, quando as dificuldades vierem. Amém? Então, a última característica de um crente que está adulto é discernimento do ambiente espiritual. Ou melhor, como eu escrevi aqui, o crente de idade adulta, ele sabe discernir o ambiente espiritual. Vocês estão entendendo? Vamos lá para Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, olha aqui, imaturo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que seria leitinho? Um leite. Uma palavra, por exemplo, que não vai tirar você do seu comodismo. É um leite. Eu dizer que você é abençoado é verdade. Mas se eu só digo isso, que você é abençoado, que vai dar tudo certo, pode se tornar leitinho para você, porque você precisa de algo mais. Às vezes tem lugares onde as pessoas saem frustradas, porque já ouviram tanto que Deus é bom e que você é abençoado, mas não se tem mais alimento sólido, e quando a pessoa vai lá que começa a enfrentar os seus problemas, por falta de prática da palavra, se frustram e depois vão dizendo por aí que essa palavra não é verdade, que não é assim que Deus quer sempre abençoar. Deus quer abençoar, Deus é abençoador. Na verdade, o próprio conceito de fé, lá em Hebreus capítulo 11, quando fala de fé no versículo 1, no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que se torna galardoador. Irmão, se Deus se torna galardoador, é porque Deus quer abençoar. Mas o conceito de fé, no versículo 1 diz como? Está aqui, Cláudio? Hebreus 11, 1. Põe aí na RC. Revista corrigida. E depois vamos botar na RA também, tá? Primeiro põe na RC. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento, diga firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova, diga prova, das coisas que não se veem. Põe na RA aí. Revista aí atualizada. Aqui fala de um fundamento e de uma prova. E aqui diz, a fé é a certeza, diga certeza, que diz que das coisas que se esperam, e a convicção de fatos, diga convicção de fatos. Veja, certeza e convicção, firme fundamento e prova. Se você juntar tudo, o que é que dá a entender? Que há um firme fundamento, que é uma certeza. Que firme fundamento é esse? É o que está na palavra de Deus, irmão. Amém? E a convicção, ou a certeza
de fatos que não se veem, mostra que, diferentemente do que essa turma aí que diz, que uma vez salvo, salvo para sempre, eles dizem que fé é só você participar da mesma fé. A fé tem uma característica ativa. A fé só se manifesta quando você pratica a palavra, fica firme na palavra do Senhor, declara essa palavra, dia após dia. É o que o irmão Reagan chama de bom combate da fé, que Paulo fala para Timóteo. Combate firmado nelas o bom combate. Ora, se é um combate, irmão, apesar de ser bom, é um combate. Acredito que está comigo? É bom, mas é um combate. Por que é um combate? Porque você vai ser confrontado e você precisa responder. É por isso que é combate. Quando é que você é combatido, é confrontado? Quando a realidade natural se mostra para você. Tem dinheiro no banco? Não tenho. Tem dinheiro para pagar a conta? Não tenho. Está se sentindo como ruim, estou com dor, estou tossindo, está ruim. Isso é a realidade natural. Mas a Bíblia diz que o firme fundamento, a certeza de fatos que não se vê, é assim que é fé. Ou seja, você pode estar sentindo algo, mas você diz, naturalmente estou sentindo dor, naturalmente eu não tenho dinheiro, mas eu vou firmar-se nas verdades da palavra. E eu vou dizer que Deus pagou, Jesus Cristo pagou o preço para eu ser curado, e eu digo em nome de Jesus, Satanás tira suas patas nojentas do meu corpo, eu declaro a convicção do sangue de Jesus sobre mim, eu declaro a cura sobre a minha vida, e a palavra de Deus eu me firmo nela, e é isso que vai acontecer, não porque eu estou querendo, ou porque eu estou abrigando Deus, não, eu estou falando para Satanás se submeter à verdade da palavra, porque Deus já fez a parte dele, agora cumpre a nós, firmado nessas verdades, combater o bom combate. Amém? Mas eu vou logo te advertindo, é você que dá conta disso. Tem pessoas que passam o primeiro dia, o segundo, quando é o terceiro, diz, E tem pessoas que dizem, eu sei, porque eu já vi, e eu já fiz até isso, por isso que eu posso dizer, ninguém vai dizer que não faz isso não. Que no meu tempo desses bom combate, começa a confessar coisa que não é para confessar, né? Deus, estou cansado dessa minha doença tal. Jesus, quando tu vai agir? Sabe, irmão, isso já começa a ser incredulidade. Aí você começa a sentir coitadinho, né? Meu Deus, tenho te servido, tenho buscado a Ti, tenho orado a Ti, tenho ido para a igreja, Pai, eu mereço isso, Pai, eu mereço, pronto, começa a ser esse chororô, que não tem nada a ver com fé. Irmão, saiba de uma coisa, no mundo a gente passa por aflição, nesse mundo não tem justiça não, viu? Aqui nesse mundo tem não. Muitas pessoas que não merecem sofrem, muitas pessoas que não merecem perdem as coisas, muitas pessoas que não merecem são abandonados pelos maridos, pelas esposas, muitas pessoas que não merecem são abandonadas pelos filhos. Nesse mundo tem injustiça, e muita, assim como também pessoas que são ruins, que não prestam para nada, estão cheias de demônio, estão com a conta bancária cheia de dinheiro, e muitos fazem 50 anos que estão vivendo e não tem uma dor no pé. Então Deus é injusto, não tem nada a ver com Deus. Você lembra que esse mundo jaz no maligno. Amém? O mundo jaz no maligno. Então, se é assim, estamos perdidos. Então não é por isso que Jesus morreu, para salvar a tua vida. Mas você precisa ter absoluta convicção de que Ele é o teu Senhor e que as verdades da palavra vão se cumprir na sua vida. Mas não, tem pessoas que dizem, esse caminho é muito difícil, ou como aquela macumbeira lá, não tem um caminho mais fácil não, não tem um trabalho aí para fazer não. Aí como não quer ir para a macumbaria e se sente envergonhado, aí vai lá para a turma lá que crê que tudo é a soberana vontade de Deus. Como eu digo aqui, é uma teologia baseada nos fracassos. A teologia da desculpa. Não funcionou, então deve ser assim. Vocês estão entendendo, queridos? É muito sério isso, e é tão sério
mas muito sério mesmo. É por isso que a gente fala dessa forma, porque isso pode definir a sua vida, se você morre cedo ou não morre cedo, se você tem prosperidade, se não anda em prosperidade, se você vai viver alegre ou se você vai viver triste, se você vai viver em depressão ou se vai viver em novidade de vida, vai definir a sua vida. Então é um negócio muito sério, é seríssimo. É uma coisa mais séria, a verdade mais contundente que você vai ouvir na sua vida. Porque você já é maduro bastante, pelo menos para isso, para entender que nesse mundo tem muita injustiça, não tem? Tem muita injustiça. Demais. E se você já deve ter percebido também que a injustiça é tão grande, mas tão grande, que quando você começa a falar com outras pessoas que está acontecendo a injustiça, a pessoa pega para você e diz, é porque você é da teoria da conspiração. Pelo amor de Deus. Vou fazer feito aquela expressão. Tenha santa paciência. Graças a Deus que nós temos paciência, que é o fruto do Espírito. Tudo é teoria da conspiração, tudo é nóia, tudo é loucura. Não, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz de maligno, então a maior teoria da conspiração está dentro da página da Bíblia. Nós temos um inimigo, irmãos, e ele quer te matar, ele quer desanimar você, ele quer deixar você arrasado. E a única forma de você não viver debaixo desse ataque do inimigo é andar e crendo e confiando nas verdades da palavra e decidir crescer de uma vez por todas. Diga, eu quero crescer. Quem quer crescer aqui espiritualmente? Essa é a verdade. Mas muitos não querem encarar a verdade. A gente, estudando aí na universidade, aí a gente lida com algumas teorias doidas aí, né? E que a gente termina descobrindo que é o fruto de todas essas coisas que nós estamos vendo aí, política, né? Questão da esquerda, por exemplo, como defender o aborto, que isso é contrário à Bíblia, né? Liberação das drogas, que isso é contrário à Bíblia. Disseminação do pecado, é contrário à Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui concorda com relação a isso. Mas quando você vai ver, você encontra que eles fazem todo um embasamento teórico para querer defender isso. Bom, eu não vou falar sobre isso, não. Vamos voltando aqui para o ponto. Bom, o crente maduro, ele sabe discernir o ambiente espiritual. Amém. Então, geralmente igrejas da fé, como a Igreja Verbo da Vida, são igrejas que não têm tantas pessoas, mas as que têm não saem mais. Não sai mais não. E por que não sai? Porque a pessoa começa a amadurecer, aí vê, se toca, ué, o que é que tem se a Larissa não me ama? O que é que importa se o Edu pensa besteira de mim? Pô, importa que eu estou recebendo alimento de Cristo, eu vou amar a Larissa e amar o Edu, independente deles acharem besteira de mim. Se eles quiserem crescer ou não quiserem crescer, é um problema dele, mas eu vou crescer em Cristo. E aí você começa o quê? A amadurecer. Aí você, essas besteiras que faz o povo sair das igrejas, já não atinge você. Né? É por isso que essas igrejas da fé você tem aquele bom combate onde você é confrontado. Quando você ultrapassa aquele limite do confronto, você não sai mais. Amém? Vocês estão entendendo? Porque é melhor estar recebendo um alimento que vai fazendo você crescer em fé, vivendo firme, do que viver ao bel sabor das ondas das emoções. É ruim, viu, meu amigo? É muito ruim viver uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. É ruim, queridos. É melhor estar firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor, como dizia aquele antigo cântico do Inário. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso aqui de vovó, de papai, né? Eu me lembro, eu era criança, 5 anos de idade, no banco lá da Congregacional de Campina Grande, com minha avó lá, e eles cantando isso. E essa letra está correta, tem que estar firme nas promessas do Senhor. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas a vontade do Senhor permanecerá por toda a eternidade. E Deus é fiel, querido. Ele é fiel. A verdade, no final das contas, vai se manifestar. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz: Deus conhece os que são seus. Teremos surpresas. E eu te digo, todos aqueles que são de Deus de verdade, são aqueles que ficam firmes no que Deus diz e confiam nele de todo o coração. São pessoas que decidiram amadurecer. Então, a grande pergunta é: que tipo de pessoa você é? Falamos aqui do crente criança, crente menino e também, por último, agora do maduro. Mas que tipo de pessoa você é? Se você se identificou como um crente criança, não se sinta condenado, nem também fique irritado. Decida crescer, guarde para o seu coração. Você sabe como você é. Você sabe. Decida crescer. Às vezes, a gente passa por situações e que isso tudo faz parte do nosso amadurecimento. Durante a minha caminhada cristã, eu não entendia certas coisas que aconteciam comigo. E eu sei que cada um deve ter a sua história de crescimento, e às vezes deve ter passado por situações como eu que eu passei, em que a gente fica analisando: mas seria necessário eu passar por isso? A questão não é que seria necessário, a questão é que o diabo quis fazer aquilo, e glória a Deus porque você está em pé e está aqui na igreja hoje, amém? Então já foi crescimento. As pessoas às vezes pensam assim, aquele versículo de Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse pessoal que crê que tudo é a soberana vontade de Deus, eles pegam esse versículo para dizer assim: olha, quando o mal acontece é Deus tratando com você. Mas você precisa entender que não é esse o sentido daquela expressão. E para tanto eu vou ter que fazer uma versão estendida, para você entender. Todas as coisas que acontecem na sua vida, se forem boas, a Bíblia diz que vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto. E se forem más, a Bíblia diz que vem do mal, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tudo que acontece com você, seja bom vindo da parte de Deus, ou seja mal vindo da parte do diabo, vai terminar porque você é filho ou filha de Deus, cooperando para o teu bem. Como assim, pastor? Então não, o mal quer te matar. Aí no meio daquele confronto, você se levanta na palavra para o bom combate da fé. Aí o que é que acontece? Você cresceu, você venceu em fé, um milagre aconteceu na sua vida. O diabo queria matar você, queria destruir sua família, mas não conseguiu. E o mal que ele queria fazer para você de ruim, terminou transformando em bem. Porque Deus, através da sua palavra e da fidelidade à sua palavra, e você sendo fiel a essa palavra, transformou aquela situação de mal em bem. É isso que significa, tudo coopera. Mas esses irmãos, infelizmente, querem dizer que quando vem um câncer, é porque Deus quis para que cooperando ajudasse você espiritualmente. Não tem nada a ver, eles botam na mão de Deus o que não presta. A culpa fica com o Senhor. Por que eu falo sempre nisso? Para vacinar você. Porque há casos de pessoas, inclusive pessoa que já esteve aqui conosco, que já está crendo desse outro lado aí. Irmãos, descer ladeira é fácil, basta você embolar. Mas subir a ladeira requer um esforço. Então eu estou dizendo para você que você tem que se esforçar, porque se você deixar as águas levar você vai embolar e descer ladeira abaixo. E vai botar a culpa em Deus, e vai dizer que tudo é a vontade de Deus.
Por isso que eu estou dizendo isso, para vacinar você, amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos que creem, cada um é livre para crer do jeito que quiser. Mas nós temos aqui um trabalho, e esse trabalho é firmar e fundamentar a sua fé. Então não vamos permitir que um ensino falho destrua a sua vida. Nós vamos dar um bom ensino, uma boa palavra, para que você não tenha desculpa, mas tenha uma ferramenta que vai mudar a sua vida. Em vez de estar nesse paliativo, tudo é a soberana vontade de Deus. Isso é uma desculpa, irmão. Eu já disse aqui, irmão, se tem alguém que podia reclamar da vida, sou eu. Se eu fosse fazer um relatório do mal que já aconteceu na minha vida, querido, o povo ia dizer, é mesmo, pastor, vamos chorar junto ali. Porque se eu fosse dizer todas as coisas que aconteceram comigo, principalmente na minha vida antes de ter o momento de casar com a minha esposa e ter as minhas filhas. Então, não existe isso, queridos. Eu tinha todas as desculpas para dizer que tudo, esse negócio de palavra da fé não funciona não. Vamos crer que é a soberana vontade de Deus. Mas eu tenho coragem para dizer para vocês que se eu desfizesse isso é porque eu estava sendo covarde. Então eu não vou ser covarde ao mandamento de Deus, eu vou obedecer ao mandamento de Deus e vou dizer o que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo pagou o preço para você ser curado, Jesus Cristo pagou o preço para você andar em novidade de vida, Jesus Cristo pagou o preço para você ser provisionado, Jesus Cristo pagou o preço para você ficar longe do pecado, Jesus Cristo pagou o preço para você guiado pelo Espírito, Jesus Cristo pagou o preço para você andar no fruto do Espírito, Ele pagou o preço. Creia de uma vez por todas, amadureça, irmãos. Existe uma coisa que a gente precisa entender, porque eu disse agora mesmo, se eu fosse dizer as coisas que aconteceram comigo, a maior parte das coisas ruins que aconteceram comigo foram por parte de pessoas crentes. Alguns até da palavra da fé. Então eu tinha todo motivo para chegar e dizer, eu vou sair desse ministério, eu vou desistir dessa história de ser pastor, eu vou desistir de tudo. Mas eu estou dizendo isso para você entender que cada um dá conta da sua própria vida. E que o diabo usa a carne das pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando ajudar você, não é me justificar, eu quero saber, eu já tenho 56 anos e 37 anos de crente, não preciso... Deus, como eu sou coitadinho, eu nem ligo mais para isso. Eu estou querendo ajudar você, porque eu sei que muitos passam e podem até passar por situações ainda. Amém? Então, e qual é a questão? Irmãos, o diabo usa a carne das pessoas. As pessoas têm um relatório a respeito de você, todo mundo tem um relatório. A Bíblia ensina que a gente não deve julgar os outros, mas infelizmente pessoas julgam uns aos outros. Crente julga. Amém? E por causa dos seus próprios julgamentos, as pessoas tomam decisões que podem até prejudicar você. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente ora por alguém. Vamos orar para meu filho ser salvo. Vamos orar, vamos crer. Mas você precisa entender que no final das contas vai ser a decisão dele ou dela que vai prevalecer. Está claro aqui? Então, quando nós oramos pela salvação de alguém, isso não quer dizer que aquilo vai acontecer. Então para que ora? Porque tem demônios que estão trabalhando para que a pessoa não seja salva. E com relação a demônios, você pode dar ordem sim. Amém? Você não consegue dar ordem para o querer de cada pessoa, porque você não é Deus para mandar em ninguém.
Mas você pode orar para que demônios se afastem, porque com certeza o que afasta as pessoas de Jesus é a atuação de operação de demônios, porque a Bíblia diz que o Deus desse século é quem cega o entendimento dos incrédulos. Então por que eu estou dizendo isso? Porque isso é para mostrar para você que cada pessoa dá conta da sua própria vida, até mesmo crente. Eu estou pregando aqui, mas cada um de vocês dá conta da vida de você. Se amanhã ou depois você dizer, eu não acredito em nada que o pastor Sérgio disse, e foi embora, o problema é seu. Não é meu. Estou pregando a verdade. Assim também não vai acontecer. Mas se eu amanhã chegar e dizer, eu vou me desviar, quero saber disso não, e for embora, a verdade continua sendo a verdade, mesmo que eu esteja errado. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, que dia desse eu vou pregar sobre isso. Isso tudo tem a ver com maturidade. A gente ouve de vez em quando casos aí, principalmente cantores evangélicos, há casos de pastores também, mas a gente ouve falar de cantores, que é uma benção, daqui a pouco o cara se desvia, está na bebedeira, está na prostituição, abandona a mulher, adultera, faz um monte de coisa. Você já ouviu falar dessas histórias, né? Infelizmente. E aí tem gente que chega e diz, que misericórdia, o pastor Sérgio está cantando a música daquele cantor que se desviou e que fez isso e fez aquilo outro. Irmão, o fato dele ser desviado, dele ter abandonado a mulher, não descredibiliza aquilo que ele fez no Senhor antes. Eu posso citar um nome, infelizmente esse irmão está desviado, e eu quero que você ore por essa vida, porque um homem de Deus se desviou de um jeito horrível mesmo, Kleber Lucas. A gente ouve cada história de Kleber Lucas, se reuniu com os macumbeiros não sei aonde, estava bebendo cachaça numa festa não sei acolá, abandonou pela segunda vez a mulher. Mas, irmão, ninguém pode negar que aquele rapaz era ungido pelo Senhor e que ele fez músicas debaixo da inspiração do Espírito Santo. Como Jeová Rafa, meu Senhor, o Deus de todo... Como é que é? O Deus que cura a dor. Eu ia dizer toda a dor, misericórdia. Ou aquela outra música, o Espírito do Senhor está presente para consolar. Ou aquela música que fala, como é que é essa música? Me ajuda aí, Tata Lili. Firme, ó Deus, está meu coração. Olha a letra da música. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para afirmar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés das cruzes, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E quem pode dizer que isso não foi ungido, irmão? O que é que você deve fazer então? Orar pela vida dessa pessoa. Mas eu disse que qualquer dia desse ia pregar sobre isso. E sabe que qualquer dia desse eu vou pregar? Sobre a falta de misericórdia das pessoas. A pessoa está indo bem. Faz 100, faz 99, não faz 100, tudo está errado. Nada presta. Ainda tem aqueles que se atrevem a dizer, bem que eu desconfiava que ele não era homem de Deus. Misericórdia. Eu ouvi uma vez de um pastor dizendo o seguinte, eu não acredito em nenhum crente que se desviou, para mim não é crente não. Misericórdia! A Bíblia diz, quem está em pé, ore para que não caia. E onde está a misericórdia dessas pessoas? Na lata do lixo? Será que ninguém se desviou? Ninguém nunca fez besteira na vida? E onde está o perdão? Você entendeu?
Tudo isso é imaturidade e carnalidade. Pessoas imaturas não têm misericórdia de ninguém. Inclusive foi uma das características que nós dizemos que quem tem idade adulta anda em misericórdia e compaixão. Mas os nenéns não têm misericórdia de ninguém. E olha, irmão, eu já vi pastor com mais de 10 anos de pastoreamento dizendo uma besteira dessa. Por isso que eu te digo, não se iluda, nós teremos surpresa. Tem muita gente que você pensa que é imaturo só porque conhece a Bíblia de capa a capa. Maturidade é pela prática, irmão. Não é porque prega direitinho, não. É pela prática. A minha maturidade não é medida pelas minhas pregações. A minha maturidade é medida no dia a dia. As minhas filhas me conhecem no dia a dia. Minha esposa conhece no dia a dia. Mas muito mais do que ela, Deus conhece meu dia a dia. Porque Deus conhece meus pensamentos. Deus conhece os meus confrontos. Amém? Então, uma das grandes características de alguém maduro é que tem misericórdia dos outros. Uma das coisas que eu tenho percebido com a maturidade de idade, mais de 50 anos, é isso. Às vezes a gente vê um velhinho de 70 anos, diz, meu filho, deixa para lá, a gente está ficando gaga. Gaga não, que eles aprenderam mais do que você, que é perca de tempo, está batendo nesse martelo aí. Que é besteira, está fazendo confusão por causa de besteira. Às vezes, só quando depois de 50, 60 anos é que a gente aprende que é besteira, está fazendo, brigando por causa de tolices. Discutindo por causa de um chinelo que não está no lugar. É tolice, irmão. Isso é meninice. Mas é muito errado. Pode ser a coisa mais errada do mundo. Isso mata, isso rouba, isso destrói a sua vida. É porque eu fico impaciente. Carnal. Essa que é a verdade, carnal. Mas a gente tem que ser organizado. Tem que ser, mas que a sua organização não seja um cabimento para a destruição da sua família. A Bíblia diz, no que tange a vós, tenha paz com todos. Maduro anda em paz. Tem compaixão. Prega a unidade. Amém? Isso é maturidade. E infelizmente mesmo, tem gente que alguns só começam a aprender depois que está velho. E aí fica pior, porque aprende e os outros mais jovens dizem, está ficando gaga, está fraco. Eu já ouvi até crente dizendo, agora a pessoa está com 70 anos, está sem energia, está gaga. E muitas vezes está dizendo isso porque a pessoa está mais pela paz, entendeu? É uma coisa que eu já tenho aprendido, é melhor deixar quieto certas coisas, sabe? Porque você tem a opinião, ela tem a outra, e é melhor que fique em paz. Não, melhor é que tivesse os dois unidos, mas já que não pode, pelo menos fique em paz. Vou dar um exemplo aqui prático no dia a dia da igreja. Nós estamos querendo ir para outro lugar, não estamos? Mas eu tenho dito para vocês, nós só vamos quando Deus dá a direção. Mas se Deus não der a direção, eu não vou sufocar a igreja para pagar um aluguel de 10 mil, quando a gente não está tendo condição de pagar nem de 3.700. Eu só vou fazer isso se Deus der a direção, porque quando Ele dá a direção, Ele compromete. Se Deus não der a direção, pode você estar achando que o pastor Sérgio é fraco, não anda em fé. Eu não estou nem aí, eu prefiro é que ande todo mundo em paz. Amém? É melhor paz do que guerra. Isso é maturidade. Não é falta de força nem falta de fé, não, irmão, é maturidade. Porque Deus não é a favor dos covardes, mas também não é a favor dos desesperados, não. Deus anda pela fé. Deus não anda nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O que Deus quer é que você obedeça quando Ele dizer, vá, põe o pé nas águas, e você põe os pés nas águas. Mas Deus não mandou você pôr um pé nas águas e você vai afoitamente pôr o pé. Vai afundar. Amém? Isso é maturidade, irmãos. Que tipo de pessoa você é? Existem 3 tipos de pessoa. Diga comigo, 3 tipos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual.
O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Não é? 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já deu para entender que tem gente que não entende porque que a gente vem para a igreja, né? Acha que a gente é religioso. Que tolice. Acha que a gente vem porque somos pessoas atrasadas que precisam de uma muleta espiritual. Eu já pensei assim, irmão, como eu era carnal. Eu digo que eu era carnal porque eu era crente, mas já cheguei a pensar um negócio desse, acredita? E foi por isso que eu me desviei, em 1989. Porque eu achava que era tolice vir para a igreja, contaminado com um monte de ideia da universidade, né? Por isso que eu conheço esses caminhos todinho aí. Coitado daqueles velhos que estão lá na igreja, né? E daquelas criancinhas deles que estão tudo doutrinadas. Também, coitados, né? Precisam do amuleto espiritual, né? Essas besteiras que esse pessoal fala por aí. Mas quando o mal vem e a pessoa está a ponto de morrer, aí a doutrina e a filosofia humana caem por terra. E o que vale é a vontade do Senhor e o que está na palavra. O homem natural, ele não entende, irmão. Ele está cego. Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. As pessoas falam besteira aí porque eles fazem a vontade da carne. Para eles o que funciona é a lei da selva. De vez em quando eu passo por ali em Paranaguá, vejo aquele monte de jovens ali naqueles barzinhos, e eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas vezes eu fui para barzinho? Eu fui mesmo, quando eu estava no mundo, eu era de barzinho mesmo. Eu sei exatamente o que passa nesses miolo mole que está aí fora, porque eu era igualzinho. Sei exatamente o que passa. E às vezes eu fico triste quando eu vejo crentes, ou filhos de crente, pessoas jovens, que dizem, esse mundinho aí de religião de vocês, e vai para o mundo. E eu vendo eu já sei qual é a história da vida da pessoa todinha, já sei. Porque eu trilhei esse caminho aí. Minha mãe era crente, minha avó era crente, e eu achei que todo mundo era bobão. Com os meus amigos da universidade, vamos tomar uma cerveja, vamos. Eu já conheço a história todinha. Mas quando o mal vem, quando a situação piora na vida, aí você entende quem é realmente seu amigo, é Jesus, viu? Quem é realmente o Senhor da nossa vida é Deus. A gente não é o Senhor da nossa própria vida, a gente não decide, a gente não projeta. Na hora do mal, todos os projetos caem por terra. E a Bíblia diz que esses filhos da ira, eles estão debaixo de uma influência maligna. É por isso que quando nós oramos pela salvação das pessoas, precisamos dar ordem para que esses demônios se afastem. Esse é o homem natural, a pessoa que nasceu da carne, mas não nasceu do Espírito. Lá em João capítulo 3, João capítulo 3,
Jesus disse que quem não nascer da carne, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer da água, naturalmente, mas também tem que nascer do Espírito. Nós nascemos do Espírito, mas as pessoas que estão no mundo são pessoas, homens naturais, eles não nasceram do Espírito, e é por isso que os demônios enganam eles. O pior de estar no mundo natural, que eu sei como é que a pessoa pensa que sabe mais de quem está aqui. É uma ilusão muito grande, né? Meu Deus, pensa que todo mundo que está aqui é um monte de pateta, que a gente vem para a igreja porque nós somos muito religiosos. Não, nós já aprendemos o que é dar patada lá fora. Dou graças a Deus por pessoas como as minhas filhas e alguns que talvez estejam aqui, que nasceram em lares evangélicos. Não queira experimentar o que está lá fora, porque muitos nesse experimento não voltam mais e morre. Eu nunca contei, acho que eu não contei o meu testemunho aqui do que aconteceu comigo não, quando eu estava desviado. Eu só vou dar um lancezinho para você entender como é que é as coisas. Quando eu estava desviado, teve um momento que o meu batismo, eu chamo batismo de antifé. O que é batismo de antifé? O fundo do poço. Foi quando eu estava lá fora, e um irmão da Assembleia de Deus veio me evangelizar, e eu fazia desse jeito. Não, porque Jesus, irmão, eu dizia, meu irmão, eu já conheço a Bíblia, conheço tudo. Você não vai me convencer. Olha só, o atrevimento. E aí quando o irmão foi embora, ele disse, eu vou orar por você. Graças a Deus que ele orou mesmo, por isso que eu voltei para o Senhor, né? Vou orar por você, mas eu cheguei errado. E aí eu olhei para os outros colegas, um era espírita, dois eram espírita, o outro era católico. Aí cheguei e disse, eu já conheço essa turma aí todinha. A turma, conheço essa turma, falando dos crentes, irmão. Eu que tinha sido crente. Eu poderia estar nos infernos agora. Sabe o que foi que aconteceu? Depois do meu batismo de fé, depois de eu estar tão contaminado desse jeito, um dia eu fui envenenado por 2 pessoas. E sabe como é que eu fui envenenado? Eu nunca contei para vocês. Por isso que eu disse que às vezes eu não digo coisa, porque tem gente que não vai ter. Um demônio apareceu para um deles. Na frente dele disse, sou eu que estou fazendo isso com ele. E o demônio disse para aquelas pessoas, ou vocês se entregam totalmente ao meu projeto na vida de vocês, ou eu vou matar ele. E eu tive 2 paradas respiratórias, fui bater no hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. Hoje eu sei que isso foi um blefe de Satanás. Por quê? Porque tinha crente orando por mim. Esse irmão estava orando por mim. Minha avózinha, antes de morrer, tinha orado por mim. E depois de 2 paradas respiratórias, eu voltei à vida. Hoje eu sei o que é chegar na porta da morte, porque eu vi quando o mundo ficou ficando rosa, tudo foi escurecendo, faltou oxigênio no cérebro. Tinha parado tudo no cérebro. Foi ficando tudo cor de rosa, depois azul, depois preto. E depois você sente um gelo, é o gelo da morte. Depois eu fui voltando, fui oxigenando, o mundo foi começando a ter cor. É interessante, é igualzinho uma figura. Você fica tudo preto, aí daqui a pouco vai pegando uns nuances, assim como um neon. Vai vindo, vai pegando a cor rosa, depois vai pegando as cores. E o pessoal batendo no meu pulmão, para eu voltar à vida. Quando eu voltei, não entendi o que estava acontecendo. Estou contando bem pouquinho assim, né? Isso é um testemunho de 4 horas. Só para você ter ideia. Tem mais coisa pior, desses níveis assim, de demônio e tudo. Mas eu não conto. Deus nunca mandou contar tudo.
Mas eu estou dizendo isso para você ver qual é o fim de quem se desvia, qual é o fim de quem vai lá para lá experimentar alguma coisa. O diabo, ele quer matar você. E quando ele tem uma chancezinha de matar, ele vai com tudo para matar você. Não vale a pena estar no mundo. Não vale a pena experimentar lá fora. Você é cidadão dos céus. Não queira a lama dos porcos. Lá é lama, irmão. Pode parecer bonito, dinheiro, tudo. É lama, é inferno aquele dali. E aí, resumindo, um irmão paga um preço pela minha vida, começa a me evangelizar. Eu olhei para a cara dele e disse, esse irmão, depois que eu voltei para o evangelho, olha para tu ver, como minha mente estava corrompida. Eu voltei para o evangelho, fui batizado no Espírito Santo em uma semana, o irmão começa a pregar a palavra para mim, sabe o que foi que eu disse para ele? Eu não acredito em tudo que está aí não. Olha só, de tão contaminado estava a minha mente. Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, não, eu acredito que a Bíblia tem coisa de Deus, mas nem tudo é de Deus. Olha como eu estava, irmãos. Nem tudo é de Deus. Sabe o que foi que ele disse para mim? Uma verdade que eu nunca esqueci, e eu digo para você. Sabe Buscopan? Quem já tomou Buscopan aqui? É ruim, né? Ixi, troço ruim. Né? E se ele tiver com pouca água, vai quebrar. Mistura de coisa traventa com tudo que é ruim. Mas quando você está com uma dor de barriga, pensa numa benção. O bicho tem gosto ruim, mas é uma passador, meu irmão. Não é verdade? Quando eu tive crise de vesícula, meu irmão, só o que parava era Buscopan. Mas o bicho é amargoso, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é remédio. E lá num profeta, acho que é Ezequiel, que ele comeu um rolo, diz que quando chegou lá era amargoso. A palavra de Deus às vezes é amarga. Por que é amarga? É porque ela é ruim? Não, é porque a tua mente está corrompida e vai ser amargo para a tua mente. E foi isso que o irmão disse para mim, disse, olha, sabe o remédio? Sua mente não está entendendo, vai ser amargo para a sua mente, mas seu espírito vai achar doce como mel. Decida crer. É uma coisa incrível. A minha mente dizia, isso aí não é verdade não, mas meu coração palpitava. E aí eu comecei a confessar, olha como é verdade a vida da palavra. Eu comecei a confessar a palavra, mesmo que a minha mente dizia que aquilo era tolice. E aí o irmão chegou e disse para mim, você viu que foi o diabo que tentou lhe matar? Eu me lembrei dos demônios que apareceu e tudo. Eu disse, pois é. Se quiser andar com Deus, tem que aceitar a palavra como ela é. E é por isso, queridos, que desde então que eu voltei para o Senhor, fui batizado no Espírito Santo, as coisas foram indo bem, mas eu comecei a ter grandes decepções dentro da igreja. E me admirava que eu encontrasse gente dentro da igreja que tivesse inveja de mim, me difamasse, dentro da igreja, irmão. Mas aí eu entendi quem era meu inimigo. Meu inimigo, ele age subterfugiamente na mente das pessoas, como ele agiu com Judas, dentro do grupo de Jesus. Muitos Judas há pelo mundo, meu irmão, às vezes está dentro da sua própria casa. Eu não estou dizendo que eu tenho na minha, não estou dando direta com relação, meu Deus, a minha família é uma bênção, a minha tizinha está rindo. Mas eu estou dizendo que às vezes o negócio é tão atrevido que às vezes está dentro da família, às vezes está dentro dos amigos, às vezes está dentro do trabalho, às vezes está dentro da igreja. E não é porque a pessoa é má, não. As pessoas fazem o mal porque são carnais. E é o segundo tipo de crente, o segundo tipo de homem, o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal é o cristão que decide andar na carne. E igreja está assim, todas as igrejas. Eu me atrevo, pelo conhecimento que eu tenho da vida, do meio de crente, de dizer que se uma igreja tem 100 membros, pode ter certeza que tem uns 80 carnal ali. Tem uns 80. E esses 80 de gente que trabalha nos departamentos e canta e adora. Coisa linda é adorar e cantar feito um passarinho. Mas na hora da prática é que a gente vê quem é espiritual e quem é carnal. Não me iludo. Mover maravilhoso. Eu quero ver na hora da prática.
Você vê igrejas com grandes mover, mas também tem muita gente carnal. Olha. Porque não é o mover no Espírito que vai mudar você, mas a decisão que você toma depois do mover do Espírito. Na hora que você é confrontado. Eu vi muito crente do mover do Espírito e invejoso que contava mentira a meu respeito. Certa feita eu tinha um amigo que era rabino messiânico. Aí ele queria me conquistar para a igreja dele, eu já sabia que ele estava querendo me conquistar para a sinagoga messiânica. E disse, Sérgio, você pode pregar lá? E eu fui sincero com ele, eu disse, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe que eu creio na palavra da fé? Sei, eu posso pregar da palavra da fé? Pode, tá bom. Eu ainda tive cuidado e ética de não citar as coisas como eles citam, né? Porque lá eles chamam Jesus de Yeshua. Então eu chegava lá e começava a falar, Yeshua vai mudar a tua vida. Yeshua pagou o preço para que você seja curado. E eu pregava a palavra da fé dentro do contexto da sinagoga messiânica, ainda preguei lá umas 5 vezes. E todo mundo encontrava na rua, meu irmão, o povo da sinagoga, o judeu messiânico, quando é que você vai lá? Não, assim que o rabino me chama. E aí ele me chamava, e aí, aí um abençoado dentro da igreja, Verbo da Vida, ficou sabendo e começou a difamar, dizendo que eu era judaizante. E aí as portas se fecham. E aí você começa a questionar se é o seu lugar. Está vendo? Eu tive muitos, irmãos, muitos motivos para desistir de tudo. Mas eu me lembrei, e eu sei que tem gente aqui que se lembra também disso nas suas próprias vidas. Eu me lembrei que um dia não foi carne nem sangue que me salvou. Não foi ministério fulano de tal, foi Jesus que me tirou do meio daquele inferno lá, foi Ele que me salvou, mesmo eu merecendo morrer naquele lugar lá, porque eu tinha desviado, eu tinha feito pouco caso da palavra de Deus, e Deus pela sua misericórdia, e Jesus pela minha misericórdia, pela sua misericórdia, me tirou daquele poço de lama e de perdição, como diz o Salmo 40. Então eu aprendi uma coisa, eu quero que você aprenda, não se iluda com o que parece, nada é o que parece. Você tem o seu próprio bom combate para combater. Você sabe as dificuldades da sua vida, você sabe as injustiças, já sabe tudo, mas não se iluda com a conversa de Satanás. Ninguém se lembra de mim, esquece essas coisas. Se ninguém cuida de você, ninguém te ama, pode ter certeza, porque é o diabo que está fazendo isso. Então dê uma tapa na cara do diabo, decida amar, decida perdoar, fazer o bem e crer na palavra. E existe um povo dentro do povo. Existe um povo de Deus, de essência, que está dentro do povo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está captando aqui o que eu estou querendo dizer? Eu faço um esforço tremendo para não dar nome de ninguém. E não desanimar você. Eu quero que você fique firme, como eu estou firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Eita, é verdade, queridos. Firme. Sabe, um dia você vai encontrar o Rei da Glória e Ele vai te dar a coroa da vida. Aí você vai deixar, lá onde não há inveja, onde não há disse-me-disse, onde não há injustiça, você vai ser igual a como Ele é. E você não vai fazer questão de nada disso. Que besteira. Agora eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai dizer, agora eu entendo porque que eu tive dificuldade naquele tempo, hein? Porque a gente aqui nesse mundo mede as pessoas e a nossa própria vida por causa de números financeiros, números de influência, números de
até de coraçãozinho de like, né? E daí, irmão, lá no céu isso não vale nada. Não vale nada. Nada. O que vai valer lá no céu são as sementes que você semeou aqui. É isso que vale. O tempo de oração, o tempo de comunhão, o tempo de perdão. Isso que vale. O tempo de fidelidade vindo aqui para esse lugar. O tempo de fidelidade. Hoje de manhã eu estava fazendo uma faxina, né? Aí o menino Daniel, né? O irmão estava ali tirando mato ali no chão. Tá? A gente varrendo ali. Aí o Daniel chegou e disse: pastor, só tem a gente aqui, né? Aí eu disse para ele, lembra que eu disse assim, meu irmão, teve muitas vezes que só estava eu e Fabiano aqui, ou eu e Fabiano e Sara, ou eu. Isso não importa. Sabe, tem nível de semente, florzinha, nível de semente, comida, nível de semente pedra, nível de semente hard, semente mais poderosa. Se você quer que eu diga o nível de semente hard, mais pesada, mais forte que existe, faxina, banheiro, ninguém está vendo, ninguém dá valor, mas Deus está vendo tudo isso aí. Perdão é nível hard também. A pessoa fez um mal com você, você perdoa. Perdoa a traição. Isso é nível de semente lá em cima. Deus está vendo tudo isso, querido. Os céus estão vendo. E isso é semeadura que você vai colher. Se você não colher aqui, pode ser que colha, mas pode ser que você colha muita coisa, muito galardão lá no céu, irmão. Como disse Jesus, buscai tesouros lá do céu, onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Aqui rouba. Você pensa que está tudo bem, daqui a pouco vem um Judas e faz um atrás. Você pensa que está tudo bem, daqui a pouco uma mentira, né? Porque são pessoas, irmão. Pessoas têm sua própria decisão. Pessoas decidem. E o que eu digo não é um jogo de palavras, é verdade. Quanto mais o diabo tentou destruir a sua vida, pode ter certeza que ele tem medo de você. Isso é verdade, irmão. Então, não se deixe cair ou submeter ou entristecer por causa do diabo. Dê uma tapa na cara do diabo, perdoando, confessando a palavra, ficando firme nas promessas do Senhor. Isso é maturidade. O homem natural é um homem, o homem carnal é outro homem. Mas existe você, diga eu, o homem espiritual. Né? O homem espiritual conhece as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios 2, 12 e 13 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o 13 diz assim: disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O homem, a pessoa espiritual, ela dá prioridade ao que é espiritual. O Salmo, acho que é 84, diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. O prazer do espiritual é estar nos altares do Senhor. Como diz aquela música que a gente canta: não há lugar melhor do que este. Que lugar? Estamos falando das paredes? Não, é o altar do Senhor. É o lugar espiritual, é o lugar onde a gente é alimentado, é o lugar onde a gente é confrontado e a gente vê a face de Deus. Eu vejo a face de Deus. É a Ele que eu amo, é a Ele que eu vou prestar contas. E você deve olhar a face do Senhor. Porque olhando a sua face,
a face da mentira, a face da derrota, a face da decepção não vai prevalecer contra você. Tem uma música antiga que dizia exatamente o Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Você encontrou os altares do Senhor. Priorize isso na sua vida. Amém, queridos? Vamos continuar na próxima. Você está gostando? Eu te digo, eu tenho essa forma de agir, eu não estou me justificando não, queridos, mas é só para dar um entendimento para você. Essa forma de agir, essa forma de pregar, de ensinar, que às vezes é contundente e alguns até não gostam. Mas eu falo dessa forma para te trazer maturidade. E é como alguém já disse, e é verdade, você vai ter o líder ou o pastor que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. Às vezes pode ser o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. Amém? É o que você precisa, queridos. Se o Espírito do Senhor tem trazido você aqui, é porque é o que você precisa. Porque eu não tenho um compromisso de agradar a ninguém, eu tenho um compromisso de agradar a Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você entender o que foi ministrado aqui e decidir praticar, você vai suportar o dia mau, você vai aguentar as dificuldades da vida, vai combater o bom combate e vai receber do Senhor a coroa de glória que o Senhor reservou aos que são seus. Amém?